começo da alimentação aqui no nosso país. Vamos entender como se deu, por que a gente come hoje? Vamos assistir? Vamos. Vamos lá. Hoje no programa a gente vai falar de um assunto, digamos assim, saboroso. Vamos falar um pouquinho da gastronomia brasileira. Por isso da Toquinho, porque a gente está aqui na cozinha de uma universidade. A gente vai ficar sabendo com um professor de culinária sobre as influências na nossa comida. Influências indígenas, portuguesa, espanhola e por aí vai. Tenho certeza que você vai gostar muito. A gastronomia brasileira, ela tem origem na chegada do português, né, com a fusão do hábito alimentar do indígena, o hábito alimentar do português com a escassez de recursos, né, e de ingredientes que ele tinha isso no reino, né, adaptando os ingredientes que conheceu na terra, os ingredientes utilizados pelos índios e também as formas e técnicas que o índio utilizava para manipular os alimentos. Depois, com a vinda dos escravos, houve também essa grande contribuição e aí podemos considerar que o nascimento da gastronomia brasileira é a fusão dessas três gastronomias, né? Quer dizer, esses três princípios alimentares, né? Do europeu, precisamente português, o indígena e também o negro. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles conheceram a mandioca. Essa raiz já era utilizada pelos índios. Podemos afirmar, então, que a mandioca é um produto nativo tipicamente brasileiro. Ela também é consumida na forma de uma massa, né, que é extraída quando é feita a farinha, que é chamada goma, tá? Ou que a gente conhece mais aqui no sudeste como polvilho. Polvilho e a goma é mais ou menos a mesma coisa, tá? E é onde eles fazem a tapioca, o índio chamava a tapioca também de biju, tá? Que seria quase que o pão. O nordestino hoje ainda come muita tapioca em substituição ao pão. Os portugueses trouxeram muitos alimentos para o Brasil, como a galinha, o boi, algumas frutas. E no nosso cardápio ainda temos o coco e a manga que vieram da Índia, a laranja que é europeia. Nossas frutas nativas são a goiaba, o açaí, o cupuaçu, a seringuela, o caju e por aí vai. Inclusive a banana também veio de fora. Nós tínhamos uma banana chamada pacova, tá? Que era uma banana que só se podia comer cozida. Tá? Ela é totalmente indigesta, ela é dura, como se fosse uma batata, assim, sabe? Um negócio que você come, uma mandioquinha que não digere ele cru, tem que cozinhar para comer. Quando alguns chefes europeus chegaram ao Brasil, eles começaram a inventar novos pratos. Podemos citar como exemplo o purê de mandioquinha. Até então, só conhecíamos o purê de batata, um clássico francês que a gente já fazia por aqui. E a gente pode dividir o Brasil assim em algumas frentes, né? Então a gente tem a frente da carne, que é o nordeste nordestino. Por que pareça, o português quando trouxe os caprinos e os bovinos, ele desembarcou na Bahia e o gado foi subindo, foi sendo criado no Nordeste. Então a gente tem uma frente de culinária nordestina, tá? Que é a base, claro, a farinha e a carne. A gente tem uma frente de culinária da região litorânea, que é baseada no peixe, tá? Também com a farinha. E a gente tem uma frente de culinária baiana, típica do recôncavo baiano, que é uma comida típica trazida pelo negro. O acarajé, o abará, essas comidas o vatapá, com muito azeite de dendê, que é uma coisa que o negro trouxe, o dendê, com ele. Parte das pimentas nós tínhamos, outras pimentas, principalmente a malagueta, me parece que o negro foi quem trouxe. Tá? E a gente tem uma última frente, que é a frente do Bandeirantes, a frente paulista. Tá? Porque a mandioca, para ela crescer e dar bons frutos, ela precisa de um terreno mais argiloso, mais seco, mais íngreme. Não pode ser uma terra molhada, nem uma terra vermelha barrenta. Então a mandioca, ela existia aqui, mas numa escala muito menor. E o índio dessa região utilizava muito milho. Tá? Então essas frentes foram sendo criadas, cada um com a sua cultura de alimento.
cozinhavam os alimentos deles, faziam com uma espécie de um caldo e levavam num bornal. Para aquele caldo não se perder, coisa e tal, eles misturavam farinha de milho. E à medida que iam cavalgando nas tropas, isso os tropeiros também faziam. Eles iam cavalgando e pegavam aqueles bocados e comiam. Às vezes a farinha de um lado e a carne do outro, juntavam os dois, arremessavam na boca sem sequer cair uma migalha fora. E com isso, a gente tem o nascimento do nosso cuscuz. O cuscuz paulista é típico dessa... Ele foi criado no colo das mulas, nos bornais onde os bandeirantes e os tropeiros usavam. Entre os séculos XVI e XVII, na fase do açúcar no Brasil, Portugal lucrou muito com o cultivo de cana. Como o açúcar era caro, o mesmo era usado como moeda, digamos assim. Então, quem tinha açúcar tinha dinheiro. Sendo assim, para mostrar a riqueza, as pessoas faziam doces, compotas e rapaduras. O açúcar é tido como, ele tem a função de conservante. Então, as mulheres, principalmente as mulheres dos portugueses, tinham receitas que eram transmitidas só de boca, com medo que saísse de uma família para outra, coisa desse tipo. Então, os doces eram muito doces e as receitas assim eram típicas daquela região, daquela família. E, inclusive os doces em compotas. E tem inclusive alguns tipos de doce chamado alfenins. Para a gente aqui não é tão comum, mas é comum na região de Goiás e também na região nordestina. São os doces feitos de açúcar, então faz uns bichinhos, faz uns pássaros com açúcar. A gente pode citar como talvez uma das primeiras influências a chegada da corte no Rio de Janeiro, que acabou de completar 200 anos, né? E os hábitos alimentares aqui eram de uma colônia. Nós não podíamos importar nada, nós não tínhamos acesso a ingredientes. Então a gente tinha acesso único e exclusivamente aos ingredientes da terra e alguma coisa que Portugal mandava. Não podia vir nada de fora. Quando o Dom João chegou e abriu os portos às nações amigas, né? Na verdade abriu os portos para a Inglaterra, então o que havia de ingredientes que eram utilizados na corte e na Europa, os ingredientes começaram a chegar no Rio de Janeiro. E aí, com eles vieram também alguns chefes, alguns cozinheiros. Então começaram a abrir os cafés no Rio de Janeiro, confeitarias. Então, quer dizer, o hábito alimentar, principalmente da corte, mudou de uma forma bem significativa. Não significa que isso tenha se estendido para o resto do país, mas a primeira influência grande que a gente teve foi essa do Rio de Janeiro. Depois, os alemães na região de Santa Catarina e também um pouco da vinda dos italianos também da região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E depois, com o fim da escravidão, com a vinda dos imigrantes para a região cafeeira, né, do interior de São Paulo. Aí vieram os italianos, uma leva muito maior, né? Vieram espanhóis, vieram outros alemães e principalmente os japoneses. A religião também tem grande influência na nossa comida. Os doces portugueses, principalmente do Rio Grande do Sul, os doces de Pelotas. São as barrigas de freira, os ovos moles, porque é sabido, né, que as freiras elas engomavam os hábitos com as claras de ovos. Aquele tempo o dinheiro era escasso, né? Então davam-se em materiais e coisas assim. Então quem tinha muito dinheiro, um senhor de engenho, ele dava açúcar. Então os conventos recebiam muito açúcar e tinham também uma fartura de ovos para as freiras utilizarem, engomar os hábitos e tal, e as gemas acabavam sem utilidade. Misturadas com açúcar surgiram a maioria dos doces de ovos que a gente tem. O quindim é um doce que você leva muito açúcar e muita gema de ovo, claro nenhum. Ela é muito importante, não só no Nordeste, mas para o bandeirante, para o tropeiro, que era a carne pilada junto com a farinha. Na verdade, no início, não era nem utilizado a carne bovina, a proteína assim, mas era utilizado peixe. Tá?
A região de São Paulo foi sempre uma região muito viscosa. A gente tem uma série de rios, quase todos eles canalizados, isso dentro da cidade de São Paulo, entre eles o Tietê, mas era o caminho que o Brasil fazia do Tietê, chegou-se até o Amazonas, através de navegação. Então, o cuscuz que a gente comentou era feito também com peixe, tá? E o índio já utilizava isso como farinha de guerra. Ele ia guerrear com uma outra tribo, então ele deixava o peixe tipo numa grelha feita de madeira, bem longe da brasa, do fogo. Tá? E ele ia defumando aquilo, cozinhando bem lentamente, defumando, até a medida que aquilo ficava extremamente seco. Tá? Eles chamam de moquém. O índio pilava a farinha de mandioca com esse peixe seco. E eles chamavam de farinha de guerra. O português, inclusive, chamava a farinha de mandioca, a primeira vez que ele viu, farinha de pau. Porque parece um pedaço de pau, né? A mandioca, tal, farinha de pau. E isso aí é a origem da nossa paçoca. A história da nossa gastronomia é cheia de curiosidades. Muitos dizem que os restos de carne de porco eram dados aos escravos e eles misturavam com o feijão preto, dando origem à feijoada. Mas na época, essa carne era considerada nobre. Sendo assim, não seria dada aos escravos. Na verdade, a feijoada é uma adequação de pratos europeus. A feijoada é uma adaptação dessa culinária, utilizando feijão preto, que é nosso. Agora, a farofa da feijoada é nossa com certeza. Que legal, né? Gostoso assistir essa matéria, não é mesmo? E aí a gente viu, olha, a história de tudo. E a gente entende por que hoje na nossa casa tem lá o arroz com feijão, por que tem a farinha de mandioca, por que tem a feijoada. Ah, parabéns, viu? A produção arrasou. Era mesmo. Algumas pessoas ali você já até conhecia? Sim, o Paravati. Ele é professor em São Paulo também. Colega de trabalho, na realidade um estudioso, bacana. É interessante, na realidade a formação da cozinha brasileira, ela tem essa estrutura básica mesmo, essa estrutura basilar, mas nós costumamos dizer que na realidade os verdadeiros donos da terra são os índios, né? Porque o português encontra o índio quando chega no Brasil, que já vivia aqui há milênios, e já tinha uma cultura forte arraigada. A cultura e tradições e técnicas de cozimento já, que a gente até hoje consegue identificar de algumas formas, como o moquém, que o próprio Paravati falou, que é uma forma de defumação, como as trempes, que são feitas de pedra, onde se colocam cerâmica.